Uma boa noite a todos. Hoje nos reunimos mais uma vez, o nosso encontro semanal, para a nossa Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Nós nos colocamos enquanto comunidade, celebrando na unidade essa presença do nosso Senhor através da palavra, rezando em cima da Palavra de Deus. Esse momento que nos une, mesmo que distante, todos nós unidos num só coração, uma só alma, nos voltado inteiramente ao Senhor, o nosso Deus. Esse nosso momento de contemplação, nosso momento de espiritualidade, nosso momento de abrirmos enquanto família essa presença de Deus no nosso meio. É o Senhor que nos chama a viver a unidade perfeita pelo seu amor e pela sua caridade. Nosso momento de rendermos graças e louvores ao Deus, nosso Senhor. Iniciando esse nosso momento, vamos invocar o Espírito Santo, que ele possa estar no coração de cada um de nós, na nossa família, a casa de cada um de vocês, possa abençoá-los para esse momento de graça do Senhor em nossa vida. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. O Evangelho para nossa reflexão e oração nessa noite de segunda-feira, no dia 4 de setembro, o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27, no 22º domingo do tempo comum. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. O Evangelho desse final de semana ele nos traz esse encontro de Jesus, né, com os seus discípulos, mas já nos dando a noção da ressurreição. O Filho do Homem deve ser morto, ele deve sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia.
as coisas que são de Deus, a história daquilo que Deus vai nos colocar para cada um de nós, como no momento da nossa redenção. É necessário que o Filho do Homem padeça para que nós tenhamos a redenção dos nossos pecados. E Jesus, sobretudo, nos coloca nesse evangelho de hoje o sentido da vocação. Quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Talvez é muito difícil nós conseguirmos renunciarmos inteiramente à nossa vida terrena, porque nós somos muitas vezes apegados aos nossos planos, aos nossos desejos humanos, nós somos apegados à nossa vida terrena. Mas quem quiser seguir-me, abandone a si mesmo, né? Como Jesus diz no encontro com o jovem rico, vai, vende todos os seus bens, entrega aos pobres e segue-me. O jovem não conseguiu seguir a Jesus porque era impossível para ele o despojamento dos bens materiais. Agora, o despojarmos de nós é deixarmos inteiramente com que Deus possa ser em cada um de nós, com que Deus possa habitar em cada um de nós. Porque ele termina o evangelho de hoje dizendo: Deus retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. No fim dos tempos, cada um de nós, nosso acerto de contas com Deus, nós prestaremos contas daquilo que nós fizemos na vida, do bem que fizemos, do bem que deixamos de fazer, das vezes que fomos incapazes de amar, das vezes que fomos incapazes de perdoar, das vezes em que fomos ao socorro dos nossos irmãos, das vezes em que evangelizamos, que falamos de Deus, que fomos presença de Deus, que fomos ação de Deus através da nossa vida. Porque o renunciar a nós é levar ao outro, é doar-se ao outro. O homem que renuncia a si mesmo, ele não perde nada na vida terrena, mas ele ganha muito na terrena, porque Jesus nos diz que renunciar a si, eu te darei 100 vezes nessa vida, é muito mais na outra. Porque Deus sempre doa a nós, de acordo com a nossa conduta. Já na conduta terrena, Deus dá a cada um de nós, segundo aquilo que nós somos capazes de doar da nossa vida para Ele. O quanto de amor nós os depositamos, né? Madre Teresa de Calcutá dizia: não importa o que fazes, o que interessa é a quantidade de amor que você coloca naquilo que faz. O que interessa na nossa vida é que forma nós fazemos. Será que alguém, quando necessita de nós reclamamos para fazer, ou nós fazemos com o nosso coração aberto? Será que nós fazemos na gratuidade, ou será que nós esperamos algo em troca? Renunciar a nós é deixar com que Deus seja em nós, com que Deus possa habitar em cada um de nós. Não sou eu quem vivo, diz São Paulo, é Cristo que vive em mim. Madre Teresa de Calcutá dizia: nós somos como um lápis na mão de Deus. E Deus vai traçando a nossa história, a nossa vida, o nosso ser. Quando nós nos abandonamos inteiramente na mão dele, é ele quem vai traçando. Deus é aquele que vai nos guiando. Deus é aquele que vai sendo a nossa vida. Deus é aquele que vai sendo a nossa luz no caminhar do dia a dia. Renunciar é não buscar interesses. Renunciar é buscar inteiramente aquilo que nos enriquece, não aquilo que nos empobrece. E quando buscamos aquilo que é terreno, nós nos empobrecemos. Muitas vezes achamos que vamos enriquecer. O material se torna obsoleto na nossa vida. Deus é algo que nunca se torna obsoleto. Deus enriquece, Deus é vida, Deus é luz, Deus é prosperidade na nossa vida. Não uma prosperidade sobre o valor terreno, materialista, mas uma prosperidade de graça, de bondade, de amor. Né? Esse Deus em nós, ele que caminha conosco. Né? Então, nós temos que nos perguntar: será que nós temos renunciado a nós mesmos? Só o que nos basta muitas vezes são os nossos próprios interesses, nada além disso. Será que eu faço as coisas para os outros esperando algo em troca, ou só faço para aquelas pessoas que possam me retribuir algum dia por aquilo que eu fiz para elas? Porque Deus, né, dá a cada um de nós pela abertura e pela gratuidade. É na gratuidade que ele devolve para nós muitas e muitas vezes mais daquilo que nós fomos capazes. Pedro fez essa pergunta para Deus, né? Nós deixamos tudo para te seguir, o que nós ganharemos? Essa resposta que eu disse a vocês, né? 100 vezes nessa vida e muito mais na vida futura. Daquilo que nós somos capazes de doar a Deus, né? Da nossa vida, um pedaço de nós ou todo de nós para Deus, né? É aquilo que Deus espera de cada um de nós. Deus espera de nós. Deus espera que na nossa liberdade nós possamos doar de nós para Ele e para os nossos irmãos. Né? Nunca questionando. Né? O outro não fez, eu tive que fazer a parte do outro. Faça
também a parte do teu irmão. E auxilia o teu irmão também a fazer a parte dele. Vamos suportarmos, darmos o suporte uns aos outros na caridade, no agir segundo a bondade e a caridade de Deus. Quando nós damos as mãos, o exemplo vai edificando, o exemplo vai nos mostrando que enquanto comunidade nós caminhamos juntos, possamos nos ajudar, possamos caminhar em direção à santidade, vamos aprender a renunciar para deixar com que Deus seja em cada um de nós. Vamos fazer agora a nossa oração do nosso livrinho, a leitura orante. Rezar e contemplar a palavra de Deus. Jesus, também nós, como Pedro, muitas vezes pensamos que o caminho da cruz é uma loucura e que vós deveis usar outros meios, o poder, o milagre, a autoridade. Vós, porém, escolheis o serviço, a pobreza do espírito, a misericórdia, a fome de justiça, o coração limpo, a mansidão, a cruz. A cruz que devemos escolher para seguir-vos é tomar sobre nós todo o amor do qual somos capazes. De fato, se vivemos só para nós mesmos, morremos. Se não temos nada pelo qual vale a pena dar a vida, ela perde o sentido. Se nos conformamos com este mundo, não teremos paz. Se nos esquecemos de que temos uma alma e de que a alma em nós é o respiro de Deus, estaremos perdidos. Sem o vosso respiro, que vale mais do que o mundo todo, não seremos nada. Ganharemos o mundo, mas perderemos a nós mesmos. Um dia me perguntaram, logo no final da pandemia, algo que nós nunca esqueceremos da nossa vida, né? Apesar que muitos já esqueceram. Padre, será que nós seremos melhor? Pensei um pouquinho e eu disse para ela, eu acho que não. Infelizmente, eu acho que não. Porque nós estamos crescendo cada vez mais egoístas. Nós achamos que nós podemos agora viver sozinhos. Nós podemos criar o nosso próprio mundo e mergulharmos nele, sem olharmos que forma nós podemos viver enquanto comunidade. Renunciar é viver comunidade. Renunciar é saber doar. Renunciar é capaz de deixar, muitas vezes, os compromissos que nós temos pelo outro, para ajudar o outro, para estar com o outro, para ser presente na vida do outro. Será que nós temos sendo assim? Ou será que nós criamos o nosso próprio mundo, criamos os nossos próprios compromissos e não saímos desse mundo que nós vamos vivendo, desse mundo imaginário que nós criamos, onde nós somos absolutamente capazes de tudo, potentes em tudo, não precisamos de mais ninguém. O renunciar requer olhar para o outro, não olhar para si mesmo. É sair das nossas vaidades para olhar para o outro. Não olharmos em nós, mas sermos capazes de olhar em direção aos nossos irmãos. Como temos vivido? Será que olhamos para o outro? Ou será que olhamos somente para nós mesmos? Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. O trecho do Evangelho de hoje
está ligado ao do domingo passado. Depois de Pedro, em nome também dos outros discípulos, ter professado a fé em Jesus como Messias e Filho de Deus, o próprio Jesus começa a falar-lhes da sua paixão. A caminho de Jerusalém, ele explica abertamente aos seus amigos o que o espera no final na Cidade Santa. Prediz o seu mistério de morte e ressurreição, de humilhação e glória. Ele diz que deve sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Mas as suas palavras não são compreendidas, porque os discípulos têm uma fé ainda imatura e demasiado ligado à mentalidade deste mundo. Pensam em uma vitória demasiado terrena, e por esta razão não compreendem a linguagem da cruz. Perante a perspectiva de que Jesus possa falhar e morrer na cruz, o próprio Pedro rebela-se e diz: Deus, não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca aconteça. Ele acredita que Jesus, Pedro, é assim. Ele tem fé, acredita em Jesus, acredita. Quer segui-lo, mas não aceita a sua glória possa pela paixão. Para Pedro e para os outros discípulos, mas também para nós, a cruz é uma coisa desconfortável. A cruz é um escândalo. Enquanto Jesus considera um escândalo fugir da cruz, o que significaria fugir da vontade do Pai, da missão que ele lhe confiou para nossa salvação? É por isso que Jesus responde a Pedro: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas que Deus, mas sim as coisas dos homens. 10 minutos antes, Jesus levou Pedro, prometeu-lhe que seria a base da sua igreja, o fundamento. 10 minutos depois, disse-lhe: Satanás. Como é que isto pode ser compreendido? Aconteça a todos nós, em momentos de devoção, de fervor, de boa vontade, de proximidade ao nosso semelhante, olhamos para Jesus e vamos em frente. Mas nos momentos em que ele vai ao encontro da cruz, fugimos. O diabo, Satanás, como diz Jesus a Pedro, tenta-nos. É típico do espírito mau, é característico do diabo afastar-nos da cruz de Jesus. Dirigindo-se a todos, Jesus acrescenta: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Desta forma, ele mostra o caminho verdadeiro discípulo, realçando duas atitudes. A primeira é renunciar a si próprio, o que não significa uma mudança superficial, mas uma conversão, uma inversão da mentalidade de valores. A outra atitude é tomar a própria cruz. Não se trata apenas de suportar pacientemente tribulações diárias, mas de suportar com fé a responsabilidade, aquela parte do esforço, aquela parte do sofrimento, a luta contra o mal implica. A vida dos cristãos é sempre uma luta. A Bíblia diz que a vida do fiel é uma milícia, lutar contra o espírito maligno, lutar contra o mal. Assim, o compromisso de tomar a cruz torna-se participação com Cristo na salvação do mundo. Pensando nisso, façamos com que a cruz pendurada na parede de casa ou a pequena que usamos ao peito seja sinal do nosso desejo de nos unirmos a Cristo no serviço aos nossos irmãos com amor, especialmente aos mais pequeninos e mais frágeis. A cruz é um sinal santo do amor de Deus, é um sinal de sacrifício de Jesus e não deve ser reduzida a um objeto de superstição ou uma joia ornamental. Cada vez que olhamos para a imagem de Cristo crucificado, pensemos que ele, como verdadeiro servo do Senhor, cumpriu a sua missão, dando a vida, derramando sangue para a remissão dos pecados. E não deixemos levar para outro lado, para a tentação do maligno.
Consequentemente, se quisermos ser seus discípulos, somos chamados a imitá-lo, dedicando sem reservas a nossa vida para amor e Deus ao próximo. Que a Virgem Maria, unida ao seu Filho até o Calvário, nos ajude a não retroceder perante as provações e sofrimentos que o testemunho do Evangelho implica para todos nós. Papa Francisco, no texto dele, ele nos chama a atenção. Será que nós pensamos as coisas de Deus ou as coisas dos homens? Será que sobressai a nossa vida humana ou buscamos a nossa vida espiritual? Jesus nos diz, buscai as coisas do alto, lá onde está Deus, o nosso Pai. Buscar as coisas que são de Deus, buscar aquilo de Deus que recai sobre cada um de nós. E tantas vezes estamos numa vida infundada, buscando aquilo que é terreno, esquecemos de buscar aquilo que é de Deus. Como o Papa termina no texto de hoje, dizendo sobre os nossos adornos. Muitas vezes a nossa vida é um eterno adorno. Muitas vezes nós queremos ser vistos, mas nós não queremos nos colocarmos a serviço. Muitas vezes nós queremos os aplausos, mas não queremos ser aquele que aplaude a Deus, aquele que aplaude a vida através das suas ações, através da gratuidade, da bondade. Estamos tão preocupados na vida com os adornos, né? Estamos tão preocupados com as coisas que não nos contam, que acabamos esquecendo daquilo que é primordial na vida da gente, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que é o amor de Deus, que são os nossos irmãos. O que tem tido valor na nossa vida? Qual tem sido o valor da minha vida? Qual tem sido aquilo que eu tenho agregado na minha vida? Será que eu busco incansavelmente os tesouros terrenos e esqueço daquilo que é de Deus? Nos lembremos da parábola que Jesus conta, do homem que construiu um celeiro para guardar lá toda a sua produção e pensou, a hora que eu terminar, vou descansar e desfrutar de tudo aquilo que eu conquistei. E Jesus nos diz na parábola, né? Homem insensato, ainda hoje pedirei conta da tua vida. Então, nós muitas vezes queremos acumular os bens terrenos e esquecemos de acumular os bens do céu. Nos adornamos de joias preciosas, esquecemos de adornar o nosso coração da preciosidade que é Deus. Alguém chama, ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo e o que ele me diz. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixas todas as coisas só por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom servir. Nós encerramos esse nosso momento de oração, esse momento da presença de Deus, dessa leitura orante da palavra do Senhor, da nossa Lexio Divina, desse dia 4 de setembro, e que nós possamos, durante a nossa semana, refletirmos muito, muito, qual é a joia que eu tenho procurado na minha vida, né? O que eu tenho me adornado efetivamente no transcorrer da minha história. A todos, uma boa noite, uma boa semana, que Deus nosso Pai nos abençoe, e nos ilumine e nos guarde pela sua bondade.